Fala, galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, o professor Fontenelle na área. E vamos que vamos, galerinha. Olha só, relembrando os nossos processos de eletrização. Eita, caindo tudo aqui. Calma, quem faz ao vivo é assim mesmo, relaxa. Então, olha só, relembrando nossos processos de eletrização. Vamos começar lá, ó, na tela comigo. Eletrostática, aula 3, hein? Fechando a eletrização hoje, mas primeiro vamos relembrar aqui, olha lá. Lembra da eletrização por atrito? O que a gente tinha? A gente tinha dois corpos, certo? No caso aqui, o vidro neutro e o algodão também neutro. Então, na eletrização eu tenho dois corpos inicialmente neutro, fechou? Dois corpos inicialmente neutro, que vão atritar. Quando ele atrita, ele troca carga elétrica, né? Passa elétron de um corpo para o outro. Fontenelle, mas não passa próton também, não? Lembra, o próton não sai do lugar, porque ele está preso no núcleo. Fechou? De tal forma que quando o vidro perdeu carga elétrica para o algodão negativa, ele acaba ficando o quê? Positivo. E por que ele fica positivo? Porque ele perdeu elétrons para o algodão. No final do processo, o que acontece? A carga do vidro fica com a mesma carga do algodão, porém, o algodão fica com carga negativa e o vidro fica com carga o quê? Positiva. Fechou, galerinha? Lembra que a gente pode falar assim também, olha, essas cargas são iguais em módulo, tá certo? Porque a gente despreza o sinal quando isso acontece, fechou? Vamos lá, então. Lembrando da série triboelétrica, olha lá. No nosso caso, nós usamos lá vidro. Cadê o vidro? Vidro tá aqui. E usamos algodão. Então, o algodão tem de ficar o quê? Negativo, porque está mais abaixo. O vidro positivo, porque está mais acima. Isso aí é conteúdo da aula anterior. Seguindo na nossa sequência, nós vimos na aula passada também o quê? Eletrização por contato. Primeiramente, para corpos idênticos, como é que eu faço? Eu tenho que ter pelo menos um corpo eletrizado. Nesse caso, nós temos o corpo A. E o B, Fontenelle? O B está neutro, carga igual a zero. Quando a gente vai e coloca os corpos em contato, o que acontece com eles? Eles vão sofrer eletrização. O corpo A transfere carga para o corpo B, porque o corpo A é que está eletrizado. De tal forma que essa carga de A fica distribuída agora entre o corpo A e o corpo B. Fechou? Como é que eu faço para calcular isso? Eu acho a carga resultante. Como é que é? É a carga de A mais a carga de B dividido por 2, porque são dois corpos. Então, olha só, vamos contar aqui. Se o meu A tem, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cargas negativas, ele tem uma carga menos 6. O meu corpo B, ele é neutro, a carga dele é 0. Então, mais 0. Dividido por quanto? 2. Menos 6 mais 0 é menos 6. Dividido por 2 dá quanto? Menos 3. Ou seja, esse cara aqui ficou com 3 cargas negativas. Olha só, besteira, né, cara? É muito fácil isso aí. Não acredito que é só isso. Olha só, as cargas elétricas são iguais ao final do processo, beleza? Elas são iguais ao final do processo. Ambas ficaram com cargas o quê? Menos 3. Lembra que lá no atrito, que foi o processo anterior, o que acontece? Eu atrito dois corpinhos, e quando esses corpos são atritados, um fica com carga positiva e o outro fica com carga o quê? Negativa, porém em mesma quantidade. Fechou? Vamos para o próximo? E agora, quando eles têm diâmetros diferentes, né? Olha lá, o anterior era diâmetros iguais, e agora que são diferentes, como é que fica? Olha lá, lembrando, eu tenho um corpo neutro, certo? E um corpo eletrizado, que é o meu B. Eu vou pegar e colocar os dois em contato. Quando eu faço isso, o que acontece? Fica com a mesma carga para os dois? Jamais, jamais. Por que não? Porque o corpo que tem maior superfície, consequentemente maior raio, vai ficar com mais cargas do que aquele corpo que tem uma menor superfície, consequentemente menor raio, né? A proporção aqui foi o dobro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui ficou só com 1, 2, 3, 4 cargas negativas, beleza? Vamos aqui.
Como é que a gente calcula isso? A gente calcula por essa formulazinha aqui, beleza? Para o raio de 1 e para o raio de 2, para a carga de 2. Galerinha, agora que vem a parte nova, né? Antes só foi uma revisão rapidão, só para você relembrar a aula passada. Olha lá. Eletrização por indução. O que vai acontecer nesse caso? Vai acontecer o seguinte processo. Olha lá. Eu vou pegar aqui um corpo neutro, tá? E vou chegar próximo a esse corpo, um corpo eletrizado. Eu vou dizer aqui, inicialmente, que esse corpo ele está positivo. E eu vou pegar esse corpo e vou aproximar da minha esfera, que está neutra. Carga igual a 0. Fechou? E aí eu vou fazer aqui, olha. Esse meu corpo agora, que está positivo, vai se aproximar da minha esfera. Quando ele se aproxima da minha esfera, olha o que vai acontecer. Eu vou pegar esse cara, essa carga positiva do meu bastão aqui, ó, ela vai puxar que tipo de carga? As cargas negativas para perto dela. E ela vai repelir, expulsar para mais longe possível, que cargas? As cargas positivas. Beleza? De tal forma que, depois que eu fiz esse processo, eu te pergunto, você já fez fio terra? Jamais fez um fio terra? Pois agora você vai ter que fazer um fio terra. Por quê? Esse processo ele necessita, para você eletrizá-lo, de um fio terra. Calma, relaxa, é bem facilzinho e rapidinho, olha lá. Pronto, é só um fio que você vai ligar à terra. É só isso o fio terra. A terra, ela tenta neutralizar todos os corpos que entram em contato com ela. Lógico que esse fio aqui que eu fiz em vermelho, ó, estou reforçando ele aqui, ó, ele é um fio condutor. Lógico. E aí, como essa carga positiva está mais próximo do fio, ela vai começar a atrair da terra o quê? Cargas negativas. Então, elas vão cantando. Eu vou, para cima agora eu vou. E aí vai, papai. E sobe aqui no corpo. Mas esse cara aqui, olha, ele está com as cargas separadas. Ou seja, ele está polarizado. Polarizado. Quando esse corpo está polarizado, eu faço a ligação da fio terra e a carga negativa sobe. Ele está polarizado, porém, a carga dele é 0. Olha o que a gente falou anteriormente, que a carga dele era 0. O meu bastão aqui, olha, ele não vai entrar em contato, e presta atenção nesse detalhe, ele não vai entrar em contato. Já já a gente vai fazer uma experiência e tu não pode te fazer de leso e colocar o bastão em contato com a esfera, beleza? Então, olha lá, a carga é 0? É, porque a quantidade de cargas positivas e negativas são iguais. Porém, está o quê? Polarizado. Quando você faz o fio terra, aqui, ó, fez o fio terra, o que vai acontecer? As cargas elétricas negativas vão subir. Quando elas sobem, o que acontece? Aí vai existir uma predominância de carga elétrica negativa. Por quê? Porque a carga dele, na verdade, era quanto, pessoal? 0. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que quando subir a carga negativa, que veio lá da Terra, ó, carga negativa, vai deixar esse meu corpo o quê? Neutro ou eletrizado? Vai ficar eletrizado. Inicialmente estava neutro e no final do processo ele fica eletrizado. Olha a curiosidade aqui, ele ficou eletrizado negativamente. E esse bastão aqui estava eletrizado como? Positivamente. Então, o que a gente vai dizer? Que a minha esfera no final do processo fica com carga contrária ao do bastão. Mas para ficar mais bonito, vamos usar os termos técnicos. Esse cara aqui, ó, sabe aquele, olha aqui para mim, vem cá comigo. Sabe, quase que eu caio. Sabe aquele cara da sala de aula que ele não faz a bagunça, mas ele dá a dica para o outro fazer? Ele só induz o outro cara a fazer? Pois é. Esse cara aí, ele é o indutor. Ele não faz, mas ele induz o outro a fazer. Logo, eu vou ter aqui um cara chamado indutor e um cara chamado de induzido. Olha quem é o indutor. Vem aqui comigo no quadro. Indutor é esse cara aqui que provoca polarização. Indutor. E esse aqui que sofre a separação de cargas, eu vou chamar ele de induzido. Beleza? O que você vai fazer agora?
eu fiz um esquema aqui embaixo, olha lá. E aí, o mediador, junto com você aí, vai fazer o quê? Vai fazer o preenchimento desse processo, só que o bastão, ou seja, o indutor, vou escrever aqui para vocês de novo, olha, não esquecer. O indutor vai fazer o quê? O indutor vai pegar e ser negativo. Então, meu caro mediador e mediadora, vamos lá. Vê alguém aí para, junto com a turma, tentar fazer esse desafio para você. Fazer todo o preenchimento, explicando passo a passo, só que agora invertendo as cargas. Dá um pause aí, dá um pause no vídeo e segue, tá beleza? Dá um pause no vídeo e vê com os meninos e as meninas que estão aí para tentarem fazer esse desafio que eu estou mandando para você agora. Fechou? Estamos combinados? Então vai lá, galerinha. Tenta que eu vou dar seguimento aqui. Fechou? Galerinha, então olha só. Você já tentou, você já viu como é que vai ficar aqui e agora você vai acompanhar a resolução, beleza? O bastão está negativo, que é o indutor, e o outro cara que está aqui, quem é ele aqui? Opa, volta a câmera. Espera aí, que eu apertei um negocinho aqui sem querer. Aí. E esse aqui, olha, é o induzido. Induzido. O induzido tem que carga? O induzido tem carga zero. Não tem carga. Beleza? Não tem carga em excesso. Beleza? Carga zero. E esse cara aqui tem uma carga, o indutor tem uma carga, nesse caso, negativo. Como é que a gente vai fazer, então? Olha lá. O indutor vai se aproximar do induzido. Então, tá aqui, ó. Ele se aproximou. Ficou aqui pertinho, coladinho do outro. Quando ele fica pertinho, coladinho, só que de forma negativa, quem é que ele vai atrair agora? Ele vai atrair a carga o quê? Positiva. Fechou? E ele vai repelir quem? Ele vai repelir a carga o quê? Negativa. Né? Porque lembra lá, aula passada, né? Mesmo sinal se repele, sinais opostos se atraem. E aí, quando ele faz isso, como é que ele fica? Ele fica polarizado. Beleza? Ele fica polarizado. Se a gente pega esse cara aqui, olha, e faz a ligação de fio-terra, você fez a ligação de fio-terra aí, não fez? Eu falei que você ia fazer. Então, olha lá. O que acontece? A Terra vai ver que esse cara aqui está negativo, não vai? Esse cara, essa ponta aqui, ó, está negativa. O que ele vai fazer? A Terra vai tentar puxar esse cara para descarregar esse cara. Fontenelle, não era mais fácil de mandar próton lá para cima? Lembra que próton não consegue se deslocar. Quem desloca sempre são os elétrons. Então, o que acontece aqui? Ela vai descarregar, porque para a Terra, o que acontece com essa esfera? Como ele está em contato aqui, ó, com esse polo que está negativo, para ela vai parecer que ele está o quê? Negativo. Então, ele vai tentar neutralizar esse cara. Como é que vai neutralizar? Tirando as cargas negativas. Resultado, o que sobra aqui no final do processo? Cargas o quê? Positivas. Por que acontece cargas positivas? Justamente porque a minha esfera perdeu elétrons. Observa aqui, ó, são opostos. O indutor e o induzido, no final do processo, ficam sempre com cargas o quê? Contrárias. Fácil ou muito fácil? Besteira, né, cara? Dá até raiva do negócio desse. Vamos seguir, então? Vamos agora.